Zico deu uma declaração, eu vou até pedir pro Kaique me mandar essa declaração aqui no celular para eu ler o que vai ser colocado na arte, tá? O Zico falou o seguinte, abre aspas pro Zico e coloca aí na tela, Kaiquinho. Acho que o Brasil jogou de uma maneira muito previsível. Todos lá querendo fazer sua função só. Não houve movimentação. Não houve confusão para o adversário. Troca de posições. Isso mostra falta de conjunto. O Zico, então, deixando claro aí, Mauro, uma crítica. Ou seja, ele deixou claro aqui que ele achou a seleção brasileira uma bagunça coletiva. E outra coisa, Van, ele ainda falou do Endrick, reforçando que todos nós falamos desde o começo da Copa, que pouquíssimos mostram a personalidade do Endrick. Ele disse o seguinte, não vejo nenhum jogador ali com a característica e com a personalidade igual ao Endrick para correr atrás de uma dificuldade. Ele tem retrospecto bom na seleção, supera isso dentro do campo e é um jogador decisivo. Está sempre atento ao erro do adversário. É um Zico também saindo em defesa do Endrick, Vamp. E aí eu te pergunto, o Endrick vai ganhar mais minutagem? Você acha que o Ancelotti percebeu o erro ou não? Ou você realmente acha que o Ancelotti não tem o Endrick como uma das suas prioridades para o ataque e não vai também sofrer pressão pública, né, Vamp? Porque hoje a pressão pública eu acho que é a maior. Se antes a pressão pública muitas vezes era para convocação do Neymar, eu acho que hoje a grande pressão pública é o Endrick tem que jogar. Você acha que isso mexe de alguma forma com o Ancelotti ou não? E se você acha que depois do primeiro jogo o Endrick vai ter um pouquinho mais de minutagem? Então, em relação ao Zico, né? O Zico estava com o Galinho antes da convocação dos 26. E o Zico, a gente conversando, sempre falou para mim, o melhor finalizador do futebol brasileiro em atividade é o Pedro. O Pedro é o maior finalizador, né? Até falava que na relação dele de 26 o Pedro teria que estar. Né? O Zico falando comigo isso lá no Rio de Janeiro. É a opinião do Zico. Só que não foi só o Zico que enxergou isso, cara. Pô, você pega o começo do jogo, os 20 primeiros minutos, Brasil e Marrocos, o Brasil não pegou na bola, pô. Foi uma posse de bola, um chocolate. Se o poder de fogo do Marrocos na frente é maior, o Brasil poderia ter tomado o segundo ou terceiro. Depois não, depois equilibrou. O Igor Thiago quase errou a cabeçada, depois teve um lateral bem rápido que bateu, só apareceu o Bono fazendo a defesa. Depois teve um chute do Rafinha, teve mais um chute do Danilo. O Marrocos veio dar um chute no finalzinho do segundo tempo, eu acho até que a bola ia para fora. O Alisson tentou fazer a defesa, acabou espalmando e quase toma o gol ali no final. Uma situação assim do Ancelotti em relação ao Endrick. O Endrick, ele desembarca em Madrid, ele é comprado quando o Real Madrid é campeão europeu, com ataque com Vinícius Júnior e Rodrigo. Chega o Mbappé para a temporada, ele chega junto com o Endrick. O Mbappé, pô, campeão do mundo, tudo, o Endrick, banco. Vai entrar ali, ele vai entrar nos jogos, tem minutos ali, no lugar de um dos três, que formou esse trio, Rodrigo, Mbappé e Vinícius Júnior. O Endrick normalmente jogava os jogos da Copa do Rei, fazia gol e final de semana na La Liga ele não entrava nos jogos. Se cogita o empréstimo, ele vai para o Lyon, aí botou na conta do Xavi Alonso. Mas o Endrick já não entrava frequentemente com o próprio Ancelotti. O Endrick, ele é convocado pelo Dorival, ele faz gol em Wembley, ele faz gol em Madrid, ele faz gol no México. Uma Copa América que o Brasil jogou mal e saiu nos pênaltis pro Uruguai, caiu tudo nas costas do Endrick. Que a opinião pública, todo mundo querendo o Endrick. Acho que o Dorival até atrasou o processo do Endrick com a camisa da seleção. O Endrick tem um modo de ser fora do campo, não é muito simpático. Outro dia, não faz um mês que eu vi a entrevista do Romário com o Kleber Machado na Record. O Kleber Machado fez: se arrepende de alguma coisa, Romário? Falou: me arrependo de não ter tratado melhor das pessoas, dado um autógrafo, tirado foto. Eu era marrento e hoje não, hoje eu estou muito mais dado.
sou mais educado com as pessoas, sou lícito. Mas o Romário era marrento até com a gente da seleção de jogadores, mas resolvia. O negócio lá é jogar, não é quem vai ser melhor como pessoa, né? O Hendrick, todo mundo fala é um menino e tal. O Hendrick já foi campeão brasileiro. O Hendrick vai ser pai. O Hendrick vai ser pai. Vai ter incumbência aí que eu já tenho, que o Maldo já tem, que o Flávio já tem, que o Ancelotti já tem, que você logo vai ter também, que a sua senhora está grávida também, né? Tá pra ganhar o neném. Não é mais nenhuma criança não, pô. Tá indo uma Copa do Mundo. O Marrocos jogou com o Brasil, um menino lá do meio campo tem 18 anos, o Mauro levantou aqui, vai fazer 19. São tudo homens já. E com poderes de decisão. Eu acho que o Ancelotti não é simpático ao Hendrick, por tudo que aconteceu. Não digo nem na chegada do Real Madrid, que era um trio de ferro ali, Rodrigo, Vinícius, Mbappé, 2 campeões europeus naquela circunstância que ele chega. Mas com a camisa da seleção, o amistoso do Brasil e Croácia, ele é o oitava substituição. O Hendrick entra, sofre um pênalti e dá o passe pro gol. Pô, mostrou. O Hendrick entra contra o Egito, mete gol. O Hendrick, ele é convocado para a seleção pelos méritos dele. Ele vem suando ali, tendo que mostrar a todo momento, como os atletas têm que mostrar mesmo, ele mais ainda, para estar nesse plantel. Então, eu acho que se não fosse a opinião pública e a vontade do Hendrick e a própria imprensa, talvez não seria uma opção do Ancelotti, não. Porque eu lembro bem que teve 2 pênaltis. O Igor Thiago tem 2 gols. O Hendrick pegou a bola para bater, o Ancelotti falou, não, quem bate é o Igor Thiago, que bate bem também, né? Bate bem pênalti. Eu não vejo uma boa vontade de o colocá-lo para jogar ou entrar. Em relação que ele entrar, o Bruno Guimarães pediu para sair o Rafinha, é só a gente acompanhar a temporada. O Bruno Guimarães teve uma lesão séria no Newcastle, ficou um tempão sem jogar. Talvez por isso que o Newcastle brigou até nas últimas rodadas para não cair. Ele era capitão e principal jogador do time. Ficou lesionado. E o próprio Rafinha atravessou uma temporada, o Barcelona campeão, mas de muitas lesões. É por isso que de repente eles não estão treinando, porque a temporada desses 2 atletas falou de várias lesões, cara. Muita lesão, como o Bremer também teve lesões temporada passada, na Juventus. Então essa dificuldade, final de temporada para os caras. O Bruno Guimarães teve uma lesão de grau 3 ou grau 2 também, que ele ficou um tempão fora. E o Newcastle deu uma caída imensa. Mas se ele começar com o Hendrick no jogo contra o Haiti, para mim vai ser uma surpresa muito grande. Por tudo que aconteceu durante a gestão de Ancelotti com o Hendrick na seleção. Se o Hendrick sai de titular, para mim vai ser uma novidade e uma surpresa muito grande no jogo contra o Haiti. Eu acho até que seria, de uma certa forma, uma sacanagem, aquilo que você fala sempre, né? O cara pegou o osso duro, agora que tem, teoricamente, um jogo mais fácil, bem mais fácil. Eu acho que ele tem que, pelo menos, mexer uma outra posição, uma outra coisinha mais grave. O Thiago não foi o lado mais grave, até perdeu uma oportunidade, mas a bola chegou muito pouco. E depois, vamos em frente. Eu não consigo ver perseguição, nada disso. O cara, ele poderia perfeitamente não convocar. Teria uma chiadeira aqui e lá, depois acabava isso. E ele tem a visão dele de futebol. E ele conhece futebol. E pelo que ele quer no momento, o Hendrick, eu acho que ele está ganhando posição. Ele está se aproximando de chegar mais perto. Mas por hora, eu não vejo como primeira opção, não. Eu acho que ele tem o Thiago, tem o Matheus Cunha, são pessoas que já estão na frente. E o Hendrick pode vir um pouquinho mais lá na frente, mas eu não... O problema que as pessoas precisam entender é que a seleção brasileira não é seleção do povo, não é seleção da imprensa, é seleção do treinador. O treinador que está lá é o cara que vai resolver. E na ideia do Ancelotti, claramente, ele tem outras prioridades. Só isso. E essa coisa de apelo público, tá? Não dá coisa nenhuma na vida dele. Eu acho que vai ser rigorosamente aquilo que o treinador entender como prioridade dele. E me parece que o Hendrick vai melhorando essa aproximação a ser uma prioridade, mas ainda não a ponto de mudar o time do Brasil no próximo jogo. Pilhado.